Existe uma mensagem capaz de transformar uma vida para sempre. E essa mensagem precisa chegar até os confins da terra. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, na Tua presença estamos nessa tarde, Rei da Glória. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te glorificar, nós queremos Te bendizer, Senhor dos exércitos. Obrigada, Yahweh. Obrigada, Abba, Pai. Estamos aqui na Tua presença nessa tarde, Pai. Não é pelo número, não são pelos números, mas é tamanha adoração a Ti. Senhor, a Tua igreja está aqui para Te dar graças e louvor, para dizer, Senhor, somos dependentemente de Ti, para Te dizer, Senhor, que nós Te amamos, nós Te glorificamos. Senhor, nessa tarde, aproveitando, Te entrego a Tua serva Marcela. Ai, o Senhor abriu o ventre dela, Senhor. Ah, Senhor dos exércitos, Pai, nós Te pedimos nessa tarde, Pai, que essa criança nasça com saúde, com amor, Pai, que essa criança nasça sabendo, Pai, que ele é Teu discípulo. Ah, Senhor, Pai, Senhor, toca o ventre da Marcela. Senhor, Rei da Glória, Senhor, abençoa, Pai, Senhor, essa criança, Pai, e muito obrigada, Senhor, pela vida, Senhor, que está aqui dentro, Pai. Ah, Senhor, Pai Santo, entregamos a Marcela nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor, Rei da Glória, guarda, proteja, livra de todo mal. Que toda ferramenta preparada contra ela não prosperará. E toda língua que se levanta, nós a condenamos no nome e no sangue de Jesus. Pai, abençoa ela, abençoa a criança. Pai, Rei da Glória, muito obrigada por tudo, Pai. Cubra ela com Teu sangue e cubra a criança com Teu sangue, Pai. E que essa gestação, Senhor, seja uma bênção, Pai. Rei da Glória, que seja uma bênção, Pai. Ah, Rei da Glória, muito obrigada, Senhor. Toma, Rei da Glória, a palavra de hoje. Fala conosco aquilo que o Senhor tem para nos falar, não aquilo que nós queremos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão felizes aqui esta tarde? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11. Eclesiastes 3 e 11. Meus irmãos, estava com saudade desse clima aqui da Escócia, que lá na Inglaterra está 33 graus, misericórdia. Quente, 33 graus, está muito quente. E aqui está tão gostoso. Mas Deus é fiel. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu gostaria de ler em outra versão com vocês, que é a versão que eu tenho aqui, que diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Pode se sentar, não vou tomar muito tempo, vai ser algo bem rápido que o Senhor tem colocado no meu coração ao longo desses dias através dessa palavra. A verdade é que o Senhor, desde o princípio da criação, colocou
a eternidade dentro do homem. Você pode ver que para todas as coisas, Deus disse: que haja luz, que haja separação das águas, que haja porção de terra seca, que haja para as águas, Ele disse: produza, para a terra Deus disse: produza. Mas na criação do ser humano, Deus diz: façamos. Porque Deus, com as suas próprias mãos, Ele projeta e faz cada molécula do ser humano. Com as suas próprias mãos, e como um bom arquiteto, Ele pega o ser humano e começa a projetar. E não sendo suficiente apenas projetar toda a matéria que existe em você, as mãos, os braços, a sua caixa torácica, as suas pernas, a sua cabeça, o seu cérebro. Deus vê que ali está o ser humano, e aquilo era muito bom, só que aquilo ainda estava sem vida. E para aquilo ter vida, Deus faz o quê? Deus sopra a vida no ser humano. Então Deus coloca a eternidade dentro do ser humano. Então você tem dentro de você a eternidade. Todos nós temos dentro de nós a eternidade. É bem verdade que quando nós não conhecemos a Cristo, quando nós não nos relacionamos com Cristo, quando nós não estamos em uma vida de relacionamento com Cristo, nós não temos o conhecimento de que a eternidade está dentro de nós, e nós queremos preencher certos vazios dentro de nós com coisas que não são preenchíveis, porque somente a eternidade preenche o vazio dentro de nós. E o que é eterno? E o que é algo duradouro? A presença do Senhor Jesus. Somente a presença do Senhor Jesus nos preenche por inteiro. É bem verdade que você vê pessoas que têm um bom carro, você vê pessoas que são donos de grandes empresas, você vê pessoas que possuem boas casas, que possuem uma vida invejável aos olhos do homem, mas dentro de si há um vazio eterno, porque somente a eternidade que Deus colocou em nós pode preencher esse vazio dentro de nós. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como anda a sua história. Quem sabe aí você tem corrido atrás de tantas outras coisas, quem sabe você tem buscado tantas outras coisas e tem sentido um vazio eterno. E deixa eu te dizer uma coisa, de te dar uma notícia: o seu emprego não vai te satisfazer, o seu salário não vai te satisfazer, a sua conta bancária recheada não vai te satisfazer, a sua vida plena aos olhos humanos não vai te satisfazer. Você precisa de algo mais, que é o Senhor Jesus. Você precisa da presença do Senhor Jesus na sua vida. Porque quando nós estamos com Cristo, meu irmão, você pode estar no mais profundo vale, você pode estar passando pela maior dificuldade da sua história, mas estar com Cristo te dá o privilégio de crer que dias melhores virão, e que nós teremos algo muito maior do que essa terra pode nos oferecer. Nós teremos a eternidade com Cristo Jesus. Se eu não me engano, Paulo escreve que o sofrimento desta terra não se compara com a glória que nós teremos no céu. O que você tem almejado? O que você tem buscado? O que você tem gastado a sua vida? O que você tem gastado as suas forças? É bem verdade que nós estamos numa corrida, não é? Nós estamos correndo. Uma hora chega um obstáculo e nós saltamos sobre esse obstáculo. Uma hora chega um outro obstáculo e a gente tenta saltar e a gente cai, mas Cristo nos levanta e nós corremos novamente. Mas a minha pergunta para você esta tarde é: o que você tem gastado as suas forças? Para o que você tem corrido? Para o que você tem almejado? O que você tem desejado? Meus irmãos, quem sabe você tem corrido a sua vida e você está até dentro de si confiante de que o que você está fazendo é certo. Você tem feito uma faculdade boa, você tem feito um bom emprego, você está num bom emprego, você está numa boa casa, e você acha que está vivendo na vida terrena uma coisa maravilhosa. Mas a pergunta que eu faço para você é: e a eternidade? E a eternidade? Se Cristo voltasse agora, Ele poderia dizer:
vinde, amado meu, eu te conheço? Ou será que ele diria para nós: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço? É bem verdade que nós podemos gastar a nossa vida, os nossos esforços, toda a nossa vida diante daquilo que nós almejamos, mas ser reconhecido por Cristo é algo muito maior. Ser reconhecido por Cristo é algo muito maior. Será que quando nós nos ajoelhamos no nosso quarto para orar, ou quando nós nos ajoelhamos nessa cadeira para orar, e nós começamos a levantar súplicas e clamor ao céu, Jesus para no trono e diz assim: eu conheço esse clamor, eu conheço essa oração, eu conheço essa adoração, eu conheço esta súplica. Será que o mundo te conhece muito mais do que Cristo te conhece? Esses dias eu estava ouvindo uma história de uma pastora, e eu fui tocado por aquela história que ela estava dizendo, porque aquilo me comoveu muito. 3 jovens rapazes, eles de uma igreja lá do Brasil, e esses 3 jovens foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, começaram a falar em línguas e foram batizados com o Espírito Santo de Deus. E naquele culto, algo ardeu no coração deles, de fazer missões, e eles começaram a orar. Os 3 se reuniam todos os dias e oravam, pedindo: Senhor, nos envia, Senhor, nos envia, Senhor, nos envia, nós queremos ser enviados, nós queremos tocar as nações. E um dia eles foram visitar um seminário, e naquele seminário eles foram chamados, os 3, para serem enviados para um desses países árabes, e juntamente eles foram enviados. Desses 3 rapazes, um falava muito bem a língua desse país, e eles foram enviados para esse país num grupo pequeno, porque eles não podiam chamar muita atenção, porque bem vocês sabem, como nós estamos vendo nesses últimos tempos na televisão, quantas pessoas estão morrendo por proclamar o nome do Senhor. E eles foram enviados para esse país, e um grupo pequeno, eles chegaram nesse país, arrecadaram no Brasil muitas Bíblias e levaram para esse país. Quando eles chegaram nesse país, comovidos da presença do Senhor Jesus, ministrando a palavra do Senhor Jesus, e um dia de oração, o Senhor se revelou para eles e disse assim: vocês vão pegar o carro, vão colocar uma Bíblia no porta-mala do carro, vão ir até a saída da cidade, e um homem vai encontrar com vocês. E quando eles pegaram esse carro, no outro dia, e foram até a saída da cidade, e ali eles ficaram em silêncio, com medo, para não chamar muita atenção, porque eles sabiam que se eles chamassem muita atenção, eles morreriam. E ali eles ficaram escondidos, com aquela Bíblia no porta-mala do carro. E aí eles começaram a olhar daquele país muito quente, olharam bem longe assim, e começaram a ver um homem vindo em direção a eles, caminhando. E eu imagino, e eles disseram que ficaram com medo, porque eles falaram: nossa, será que alguém nos denunciou? Será que alguém falou que nós viemos para cá, viu a gente colocando essa Bíblia no porta-mala do carro, e viu a gente vindo aqui atrás? Será que esse homem vai nos matar? E esse homem foi chegando bem perto, esse homem foi chegando mais perto, e eles com medo, aflitos. E quando esse homem chegou perto deles, eles não disseram nenhuma palavra, porque eles falaram assim: se a gente falar, e se a gente abrir o porta-mala desse carro, se ele for um terrorista, ele vai nos matar. E esse homem olhou para ele e disse assim: você trouxe o que eu pedi para trazer? Aí eles se assustaram, falaram na língua, o outro menino traduziu, e eles disseram assim: trouxemos o que o Senhor pediu para trazer. Eles abriram o porta-mala do carro, entregaram a Bíblia àquele senhor comovido, abraçou aquela Bíblia e começou a chorar, e disse assim: eu esperei tanto tempo por isso, E aí
um daqueles rapazes perguntou para ele, na língua árabe, você esperou tanto tempo por isso? Ele falou de sim. E há quanto tempo você tem esperado por este momento? Ele falou, faz 20 anos que eu venho aqui todos os dias. Há 20 anos. E há 20 anos eu tenho esperado por este momento, e eu saberia, e o Senhor na noite passada me falou que este momento chegaria hoje. E bem verdade é que nós temos acesso livre a esta palavra, e muitas vezes nós não damos valor necessário a ela. Ela é luz para o nosso caminho, ela que nos dá direção. Só que as coisas externas, elas muitas vezes formam uma neblina nos nossos olhos, e nós deixamos de enxergar a eternidade, deixamos de enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, e começamos a valorizar mais as coisas terrenas. Como esse rapaz, durante 20 anos, ele foi para aquele local buscando a palavra do Senhor. E a minha pergunta para você esta tarde é: o quanto você tem buscado da eternidade para a sua vida? O quanto você tem buscado da eternidade para a sua história? O quanto você tem buscado da eternidade para a sua história? Sabe, meus irmãos, a pergunta que eu faço aqui para você é: como você quer ser reconhecido? Você quer ser reconhecido pela pessoa que teve um bom emprego, pela pessoa que passou por essa terra e teve um bom salário, pela pessoa que passou por essa terra e conquistou tudo aquilo que almejou? Ou você quer ser reconhecido por um servo bom e fiel? Como você quer ser reconhecido? Esses dias eu estava pensando sobre esse texto, e o Senhor tocou no meu coração, e eu comecei a analisar, e comecei a pensar sobre como eu queria ser reconhecido. E a minha esposa está grávida, e eu comecei a enxergar o futuro do meu filho ou da minha filha tendo os seus netos, os seus filhos, perdão, e eu tendo os meus netos. E eu falando, e a minha filha, o meu filho, dizendo para os seus netos: vovô foi um homem de Deus, vovô foi um homem que buscou a presença do Senhor Jesus, vovô foi um homem que gastou toda a sua vida, gastou todos os seus esforços pela presença do Senhor Jesus. Será que as pessoas que nos cercam nos reconhecem como homens de Deus? Ou será que eles nos reconhecem como somente um que passou por essa terra? É bem verdade que nós ouvimos, desses homens que passaram sobre essa terra, John Knox, pessoas que passaram sobre J.C. Billy Graham, pessoas que tocaram gerações e foram avivalistas sobre gerações. Só que eles passaram, o tempo deles se passou, e amém por isso. A pergunta que eu faço a você é: e neste tempo, quem o Senhor vai levantar? E nesse século, neste momento, quem o Senhor quer levantar? Bem verdade é que em sempre de calamidade espiritual, em sempre tempo de calamidade, Deus levantou um. Se você folhear a Bíblia, em tempo de calamidade no sacerdócio de Israel, Deus levantou Samuel. Em tempo de calamidade no reinado, Deus levantou Davi. Em tempo de calamidade na história, Jesus. E em tempo de calamidade no Reino Unido, quem o Senhor deseja levantar? Eu estava analisando as pessoas, eu não sei se você faz isso, mas eu sou uma pessoa que analiso muito as pessoas. E eu estava analisando as pessoas desta nação do Reino Unido. E são pessoas que necessitam muito ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos muitas das vezes a intuição e a atitude de
de terceirizar aquilo que nós devíamos fazer, de terceirizar a palavra que deveria ser liberada por nós, de terceirizar as atitudes que deveriam ser tomadas por nós. É porque fulano não fez, é porque fulano não pregou, é porque fulano não cantou, mas e você? O que você tem feito? Será que você tem gastado a sua vida pelo Senhor? Será que você tem gastado a sua vida pela eternidade que está dentro de você? Ou somente você tem buscado satisfazer os desejos humanos da sua alma? O Senhor colocou a eternidade em nós, meus irmãos, e é desejo dele que essa eternidade se aflore e toque os teus corações. O salmista Davi escreve: como a corça suspira pelas correntes das águas e anseia, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A sua alma, ela não tem sede das coisas dessa terra. A sua alma tem sede da presença do Senhor Jesus. É somente Ele que pode satisfazer os anseios da sua alma. Eu não sei a situação que você está passando, você que está aqui presente agora, você que nos escuta aí da sua casa. Eu não sei o momento que você está vivendo neste exato momento da sua história. Quem sabe você tem olhado para o lado e não tem enxergado saída. Quem sabe você tem olhado para o lado e não tem enxergado perspectiva de dias melhores. Mas o Senhor, Ele deseja nesta tarde tocar o seu coração e trazer paz para a sua alma. Eu convido você neste momento a colocar a mão no seu coração, e para encerrar eu gostaria de fazer uma oração com você. Você também que está na sua casa, coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade e pelo seu amor, Jesus. Jesus, o Senhor colocou a eternidade em nós. O Senhor plantou algo eterno em nossas almas, em nosso coração. E Senhor, muitas vezes nós nos esquecemos de que nós temos a eternidade em nós. Nós buscamos algo que satisfaça os nossos sentimentos humanos. Nós buscamos algo que satisfaça aquilo que nós queremos, mas bem verdade é que muitas vezes nós não enxergamos que tudo que nós precisamos é de Cristo Jesus na nossa vida. E nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor toque os corações, que o Senhor traga paz aonde precisa de paz, refrigério aonde precisa de refrigério. Jesus, adentra agora na minha alma, adentra na alma da minha esposa, adentra na alma do meu pai, adentra na alma do pastor Marcelo, do Lucas, da missionária Lucrécia, da minha mãe. Papai, de todas as outras pessoas que aqui estão, Jesus, adentre na alma de cada um e traga paz, refrigério e cura. Jesus, se há, Pai, uma neblina que ofusca, Pai, a nossa visão de enxergarmos o seu propósito e o seu querer para as nossas vidas, Pai, nós pedimos que o seu vento passe agora aqui sobre as nossas vidas e arranque toda a neblina e traga, Pai, perfeita visão para enxergarmos o que o Senhor tem para nós. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, e que nós possamos viver, Pai, o seu querer para as nossas vidas. Nos coloque, Pai, no centro da tua vontade. Nessa tarde nós abrimos mão do nosso eu, nessa tarde nós abrimos mão do nosso querer. Quem sabe até esse momento nós vivemos, Pai, o que nós queríamos. Quem sabe até esse momento nós vivemos, Pai, o que nós achávamos que era bom para nós. O que nós achávamos que era bom para nós. Nós tomamos atitude segundo o nosso querer.
Mas nesse momento nós nos esvaziamos de nós mesmos e entregamos, Pai, a condução da nossa vida para o Senhor. Quem sabe a partir de agora, aos nossos olhos, este veículo chamado vida vai começar a tomar direções que nós não esperávamos tomar. Mas nós cremos que quem está no controle da situação é Cristo Jesus. Tu não perdeu o controle da situação, Jesus. Tu não perdeu o controle da situação. Tu não perdeu o controle. A eternidade que está em nós tem que ser aflorada. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor diminua a nós, e a tua glória e a tua presença seja resplandecida em nós e através de nós. Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço porque o Senhor até esse momento não deixou faltar o pão em nossa mesa. Eu te agradeço porque até esse momento o Senhor não deixou faltar, Pai, uma cama para nós nos repousar. Eu te agradeço porque até esse momento, Pai, o Senhor não deixou faltar a água para nós nos lavarmos e a água para beber, Jesus. E nós te agradecemos porque até este exato momento o Senhor nos manteve com saúde e firme, Jesus. Pai, eu não sei aonde o Senhor vai nos levar a partir de aqui, mas eu sei que estar em suas mãos é muito melhor do que estar em minhas mãos. Estar no seu controle é muito melhor que estar no meu controle. Então, Jesus, neste momento eu me rendo a Ti em sinal de adoração, e declaramos em uma só voz: tome o controle das nossas vidas. Eu convido você nesse momento a dizer isso: tome o controle da minha vida, Jesus. Tome o controle da minha história, Jesus. Tome o controle dos meus pensamentos, Jesus. Tome o controle das minhas emoções. Tome o controle das minhas atitudes. E guia-me pelas veredas da justiça. O salmista Davi escreve no Salmos 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me imensamente em águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu ande por um vale escuro como a sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quem sabe você que me escuta aqui esta tarde está passando pelo vale da sombra da morte. Quem sabe você que me escuta aqui esta tarde está enfrentando um momento de doença, um momento de crise, um momento de aflição, mas Jesus Cristo me impulsiona a dizer que toda crise seja repreendida agora, toda doença seja repreendida agora, seja tocada onde você está, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. O vale da sombra da morte não é o fim para a sua história. O vale da sombra da morte não é momento de estadia, mas é momento de transição. Você não vai morar no vale da sombra da morte, mas é momento de transição para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e fiel. Jesus, eu te agradeço por essa palavra simples que o Senhor colocou no meu coração, mas é uma palavra na qual o Senhor tem ministrado nesses últimos dias na minha vida. Muito obrigado, Jesus.
Muito obrigado por esta palavra e por ter nos direcionado esta tarde. Obrigado pela clareza que o Senhor nos deu e que nós possamos enxergar todos os dias que a eternidade está dentro de nós e que nós não vivamos uma vida conforme o nosso querer, mas conforme a eternidade que está dentro de nós deseja como que nós vivamos. Te agradecemos, Jesus, nos deu uma semana abençoada, nos deu uma semana de paz, uma semana repleta de alegria. Surpreenda, Pai, a vida de cada um que aqui está. Surpreenda, Pai, a vida de cada um que aqui está, debaixo do seu querer e da sua vontade. Amém e amém. Agradeço a minha oportunidade. Amém e amém. A salvação é para todas as nações e para esta geração. Famílias de todas as culturas estudam a palavra de Deus. Venha e faça parte deste mover de Deus. Salvação para esta geração.